Eu vou chamar já para conversar com a gente a Priscila Brito, que é cientista política, assessora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia, e a Mônica Nóbrega está aqui com a gente também, que é coordenadora de comunicação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Priscila, Mônica, um prazer receber vocês aqui. Eu já estava conversando com a Laura um pouquinho sobre esse assunto, então eu vou pegar o embalo e já quero ouvir a Priscila sobre essa audiência, né? O que eu sei, Priscila, inclusive, é que foi uma audiência que foi chamada, assim, às pressas, sem comunicado prévio, tanto é que as entidades que queriam participar, assim, não conseguiram se preparar muito, porque foi chamado na sexta-feira, parece para acontecer hoje. Muitas tiveram, inclusive, o credenciamento negado para participar ali, para se fazer ouvir, e quero te ouvir, né? Por que discutir essa cartilha? O que essa cartilha traz? É papel do Ministério discutir isso? Me dá a sua opinião, me conta aqui, por favor. Boa tarde, Priscila. Oi, boa tarde todo mundo. Prazer estar aqui conversando com vocês nesse tema que é tão importante para a gente, né? Você foi meter isso em 30 anos de atuação em defesa dos direitos das mulheres, e a gente acompanha essa pauta com muito cuidado. Bom, a cartilha Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta dos Casos de Abortamento foi publicada pelo Ministério da Saúde no dia 8 de junho. E é sim papel do Ministério da Saúde dispor sobre as normas de como os profissionais de saúde têm que proceder quando as vítimas de violência sexual e mulheres em situação de abortamento em geral chegam nos hospitais. O problema é que a cartilha fere aí todas as convenções internacionais, tudo que a gente tem de avanço nos direitos sexuais e reprodutivos, que teria aí a garantia de que as mulheres, quando chegam no hospital, o mínimo que elas precisam, as mulheres e as meninas, o mínimo que elas precisam é um atendimento digno, de qualidade, humanizado, né? Um atendimento humanizado à saúde é direito de todo mundo, na verdade, não só nas mulheres nessa situação. E aí a surpresa que a gente teve foi a convocação dessa audiência pública, sem sequer ouvir as organizações de mulheres, as organizações que se dedicam aí ao tema da saúde das mulheres há tantos anos. Então, realmente teve a confusão no credenciamento, chegaram a chamar a juíza que constrangeu a menina em Santa Catarina, né, de 10 anos, pedindo para que ela levasse adiante a gravidez, mesmo sendo a gravidez fruto de uma violência sexual. O Ministério da Mulher estava presente também, prestando esse desserviço para as mulheres brasileiras, que é constranger e querer que o direito ao aborto, nos casos já previstos em lei, seja negado. Então, mostra aí sabe, eu estava ouvindo o debate antes de vocês, mostra aí uma tentativa de transformar esse tema, mais uma vez, num tema tabu e num tema eleitoral, né? Que é o que os grupos conservadores, deputados conservadores, na nossa opinião, que não tem muito trabalho para mostrar, que não tem muito o que fazer, e aí ressuscita um tema no período eleitoral para aí formar sua base e dizer que são contra o aborto, que são muito religiosos, enfim, estão defendendo a vida, quando na verdade só estão atacando os nossos direitos. Ô Priscila, inclusive há uma investida por parte do Ministério da Saúde de tentar investigar mulheres que fazem de forma legal o estupro, é isso? Exatamente. A gente tinha, desde 2013, algumas normativas que garantiam que as mulheres pudessem dar entrada no hospital e só assinar um termo reconhecendo que foram vítimas de violência para ter o atendimento e fazer os procedimentos necessários. Isso foi colocado em xeque porque a palavra da vítima, num país dominado pela cultura do estupro, infelizmente vale muito pouco. E aí, desde que o atual governo assumiu, em 2019, que eles tentam mudar a regra no atendimento nesses casos, seja para notificação da polícia, seja para instauração imediata de um inquérito judiciário, tudo isso para cercear, baseada numa mentira, numa perseguição mesmo às mulheres, como se já numa situação tão difícil quanto a de violência sexual ou uma situação de aborto espontâneo, a gente ainda tivesse que mentir, a gente ainda fosse mentir, enfim, ou para fazer o aborto no sistema público de saúde, mentir que sofreu uma violência sexual para que estivesse fazendo o procedimento. É uma pena, porque isso acaba atingindo as mulheres, inclusive, que sofrem, de fato, aborto espontâneo, que chegam no hospital e têm que lidar com a desconfiança dos profissionais de saúde
e não recebem um atendimento adequado, digno, já numa situação difícil, delicada, que é de perder uma gravidez que era desejada, né, do qual se queria levar adiante. Então, a gente tem enfrentado aí esse desafio que é sofrer a resistência dos próprios profissionais de saúde para a garantia desse direito, que deveria ser um direito humano, né? Inclusive, o atendimento digno humano é isso, é um direito humano de todas as mulheres. Ô Priscila, às vezes eu tenho a impressão de que alguns setores querem substituir o debate em relação ao estupro pelo debate em relação ao aborto, pelo debate em relação ao estupro. Então vamos falar do estupro, vamos falar do crime, e tudo que vem depois é consequência. Daí a gente pode discutir em outro momento ou de outra forma, mas não se discute o aborto mais profundamente. Queria te ouvir sobre isso primeiro. É muito ruim a forma como esse debate é colocado, porque as pessoas acham que quando a gente está falando de aborto, a gente está falando de legalização. No período das eleições, isso acontece muito. Candidato tal, fulano tal, quer legalizar o aborto, como se fosse uma decisão única de um presidente da República, ou qualquer coisa do tipo. Não é uma decisão que precisa. Se um dia a gente legalizar o aborto no Brasil, é uma decisão do legislativo, com anuência do executivo, né? Precisa aí da pactuação entre todos os poderes. Então, a população acha que quando a gente está falando de aborto legal, a gente está falando de legalização do aborto. E não é verdade. Na verdade, o aborto no Brasil só é permitido em 3 casos, que são de anencefalia, risco de vida para a mulher e de violência sexual. E para mim é tão absurda a discussão de imaginar que a gente pode retroceder, inclusive nesses casos, que para mim são, para a gente, na verdade, para todo o movimento feminista, são os casos mais básicos de garantia do direito das mulheres. Eu acho muito absurdo, assim, é de uma violência sem tamanho imaginar que meninas, como é o caso do Espírito Santo, de 10 anos de idade, que sofreram uma situação de estupro, tenham que levar adiante uma gravidez, porque o aborto no Brasil pode ser proibido em qualquer situação. Mas esse é justamente o alvo dos grupos conservadores que atuam hoje no Congresso Nacional. E aí é como você disse, trazendo a discussão para o campo do aborto, a gente transforma quase num tabu. Parece que a gente está falando de uma coisa extrema. E aí a gente deixa de discutir, junto desse tema, outros temas como a educação sexual, a prevenção, como conversar com as crianças, as meninas, as adolescentes, sobre sexualidade, sobre consentimento, como elas podem identificar situações potencialmente abusivas ou relações de assédio. Tudo isso são coisas que estão no meio dessa discussão e ficam sumidas mesmo. A gente não faz o enfrentamento da cultura do estupro de forma complexa, porque a gente coloca num tema que ainda é muito tabu, que é o tema do aborto. Eu acho que se atrela muito a discussão sobre aborto à questão do estupro, e daí a gente talvez deixa de avançar na discussão sobre o aborto, avançar no sentido de fato, tornar viável e tornar legal para outros casos que não os já previstos em lei, e dar maior poder à mulher. Parece que tudo isso, o tabu em si, é não empoderar a mulher, é de fato não dar esse poder para as mulheres, né? Nesse sentido, Priscila, a gente tem alguns países aqui na América Latina que têm vivenciado essa discussão de forma muito positiva e que conseguiram avançar, né, no direito ao aborto. A gente tem México e Argentina, são os 2 países assim que me vêm à cabeça, mas já nos Estados Unidos a gente teve esse grande retrocesso que foi a retirada do direito ao aborto pela Suprema Corte. O que isso indica para a gente aqui no Brasil? A gente está no momento de, sim, poder pautar uma discussão como essa, e é o que a gente, de certa forma, tem feito, talvez rompendo certos tabus nesse momento. Ou não, de fato, a gente tem um retrocesso à vista e um conservadorismo muito forte na nossa sociedade que pode impedir essa discussão. Nas nossas avaliações, o conservadorismo só tem respondido de forma tão violenta porque, de fato, o movimento feminista vem conseguindo pautar
o tema nos últimos 10 anos. Eu diria que a gente vem de um ciclo aí que desde a eleição da Dilma Rousseff em 2010, que o tema vem sendo pautado com mais frequência, tanto no noticiário quanto na agenda pública, na mídia, entre as meninas mais jovens e tal, de um modo geral. Porque a eleição de uma presidenta, depois a gente teve Marcha das Vadias, a gente teve em 2015 a reação contra o Eduardo Cunha, que ficou conhecida como a Primavera das Mulheres. A gente vem tendo uma pressão grande para o aumento da representatividade feminina no parlamento. Então, tudo isso são sinais de que a pauta realmente pode avançar e a gente pode caminhar aí para um processo de descriminalização e legalização do aborto no Brasil, acompanhando aí essa movimentação da América Latina. Mas é claro, nos países em que avançou, a gente teve uma mudança significativa do espectro ideológico no governo e assumiram governos de esquerda mais comprometidos com a pauta, inclusive cumprindo a aliança, né, o acordo que foi feito com os movimentos e organizações de mulheres. No Brasil, a gente ainda tem um governo conservador, aliado de grupos religiosos que são contra, né, a legalização e a descriminalização do aborto. A gente tem um parlamento que tem uma representatividade feminina ínfima, só de 15%, é um absurdo completo. A gente é um dos piores países no mundo nesse quesito. Talvez agora, se mudar o governo com uma representatividade feminina maior, inclusive com mulheres eleitas mais comprometidas com essa pauta, eu diria que a gente tem sim, pelo menos aí a chance de pautar esse debate da forma como ele deveria fazer. Como a gente estava falando, não como um tabu, mas no campo dos direitos, garantindo atendimento digno para as meninas, para as mulheres, entendendo que o aborto faz parte de um conjunto de direitos que pode garantir uma vida mais digna e igualitária para as mulheres, né? O caso dos Estados Unidos. Por isso. Ai, eu estou tentando manter a esperança. Espero que dê certo, que a gente tenha uma mudança aí para as mulheres. E os Estados Unidos têm um impacto grande mesmo, né? Porque ele é uma referência de democracia para o Brasil, os nossos governantes observam e acompanham muito as movimentações de lá. Ainda bem que lá, pelo menos, alguns estados já se comprometeram a manter o direito, né? Lá eles têm essa possibilidade dos estados terem certa autonomia aí para manter ou retroceder. E alguns já se manifestaram dizendo que vão manter. Então, a possibilidade e a garantia disso, eu acho que também abre uma brecha aí para a gente pensar que nem tudo está perdido e torcer para que uma mudança política a gente mude esse quadro. Estava falando com a Laura agora sobre o copo meio cheio, né? Vamos pensar dessa maneira, que há esperança de mudança. Mônica, quero te ouvir também, porque o que a Priscila nos traz, inclusive, é como essas entidades da sociedade civil têm pautado essa discussão, têm sido importantes para colocar, né, o debate na esfera pública. E eu quero saber como vocês, como Fundo Brasil, lida com esse assunto, com esse tema e com a articulação com essas entidades que trabalham essa temática também. Conta pra gente, seja bem-vinda, Mônica. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Uma alegria estar aqui para falar de um tema tão fundamental, uma pauta tão decisiva para os direitos das mulheres, né, no tempo que a gente está vivendo. Enquanto eu estava ouvindo a Priscila e antes ouvindo a Laura, eu estava pensando que esse é um tema extremamente desafiador, porque é cercado de tabus, né, de valores, de questões que dizem respeito ao foro íntimo das pessoas, mas que acabam extrapolando para a esfera pública, né? Então, é um tema bem complexo, mas defender direitos humanos é um tema complexo no Brasil, né? No mundo é complexo, mas defender direitos humanos é bastante complexo, e aí a forma como o Fundo Brasil lida com isso, porque sim, direitos sexuais e reprodutivos são uma questão na nossa sociedade, é ouvindo o campo, ouvindo nesse diálogo com o campo dos direitos humanos. Vejo que as
conversas aqui hoje no programa, são muito complementares, né? A Laura estava falando do crescimento da força dos movimentos das pessoas LGBTQIA+, a Priscila estava agora contando para a gente como a pauta dos direitos das mulheres e especificamente dos direitos sexuais e reprodutivos vem ganhando força no Brasil na última década, e esse ganho de força, ele se reflete no diálogo do Fundo Brasil com o campo dos direitos humanos e na forma como o campo dos direitos humanos pauta também o trabalho do Fundo Brasil, porque é assim que a gente trabalha, né? É assim que funciona. Então, essa pauta começa, de fato, a aparecer com mais força entre os projetos que o Fundo Brasil apoia, né? Seleciona via editais, via pedidos emergenciais, que são aquelas linhas de apoio que não podem esperar, né, para as questões que, enfim, cada dia importa, e esses assuntos, esse assunto específico, essa pauta dos direitos das mulheres vai aparecendo numa gama cada vez maior de grupos, então não apenas os grupos de mulheres, os grupos feministas, mas também outros que estão focados em defesa de direitos de trabalhadores rurais, de comunidades tradicionais e dos direitos da população LGBTQIA+, que inclusive hoje estão aí, né, celebrando, lembrando o Dia Internacional dessa população. E tanto que no edital específico para a população LGBTQIA+, o texto do edital explicitou textualmente que a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBTQIA+, era um dos 5 enfoques prioritários do edital, sob a justificativa de que esse público é quase sempre invisibilizado nas discussões sobre direitos à saúde reprodutiva no âmbito das políticas públicas. Então, é um entendimento que vem do campo, que dialoga com isso que tudo isso que a Priscila contou para a gente agora. Só para dar uma ideia, né? Eu penso aqui como exemplo nessa questão do edital LGBTQIA+, os homens trans também gestam, né? Também podem precisar de procedimentos seguros para interrupção dessas gestações. E se essa discussão já é um enorme tabu no caso das mulheres cis, imagina neste caso das pessoas trans, né? Então, temos aí um amplo campo que precisa ser debatido em relação a direitos sexuais e reprodutivos. É claro que as mulheres, numa sociedade que é pautada pelo sexismo e não podemos esquecer pelo racismo também, as mulheres são mais prejudicadas, as mulheres pobres e as mulheres negras são mais prejudicadas ainda, sofrem mais ainda esse tipo de exclusão, né? E aí terminando de responder a tua pergunta, a postura do Fundo Brasil no lidar com esse assunto por exemplo, dialogar com o CFEMEA. Por isso, a relevância, né, da gente ter o CFEMEA aqui nessa conversa, que é um parceiro do Fundo Brasil, que não é no âmbito de apoio a projetos, mas no âmbito de construção programática. A CFEMEA apoiou o Fundo Brasil de uma forma muito importante na construção de um programa para defesa, para proteção de ativistas de direitos humanos. Foi um dos editais do Fundo Brasil dos últimos anos, com o apoio da CFEMEA nessa construção política, no tipo de entendimento, e a gente está vendo aqui por que esse diálogo com o campo é tão decisivo e por que é dessa forma que o Fundo Brasil atua e se posiciona a respeito das questões, né? No diálogo contínuo com essas e esses representantes das diversas causas. E por isso, obrigada, Priscila, inclusive, por ter topado essa conversa. E Thalita, por ter nos convidado. Sim. Eu agradeço demais, inclusive. O Fundo Brasil sempre traz pautas importantíssimas de debate público aqui para a gente. O Fundo participa quinzenalmente aqui do Bom para Todos e hoje trouxe o CFEMEA aqui com tanta riqueza de informação. Então, agradeço demais a Mônica e a Priscila. Fico super feliz da gente conseguir trazer um debate como esse para a TV aberta, porque a gente está, inclusive, em São Paulo, capital, região metropolitana, em TV aberta, e é muito importante a gente falar sobre aborto para que ele, de fato, deixe de ser um tabu, para que essa questão deixe de ser um problema, que a gente possa discutir e, enfim, chegar a soluções em relação a essa situação das mulheres. Priscila, Mônica, muito obrigada, muito agradecida, viu? Bom trabalho para vocês e até uma próxima oportunidade. Um beijo.
Obrigada, Obrigada, boa Thalita. tarde. Obrigada, Mônica. Tchau, gente. Obrigada. Até, pessoal. Muito obrigada.